Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Nessa semana a gente vai ter uma sequência de 3 aulas onde a gente vai trabalhar a ideia de equação e inequação. Na verdade, na sua trilha de ensino está inequação, mas a gente sempre resgata um pouco a ideia da equação para a gente começar a perceber a relação com as inequações, tá certo? Então, nesse período de 3 aulas, a gente vai trabalhar nessa primeira especificamente, buscando a ideia do equilíbrio e o desequilíbrio. E a partir daí a gente vai começar a ver como é que esse elemento que eu estou trazendo aqui na aula hoje, essa balança, ela vai servir como a relação que a gente vai tentar estabelecer com a noção de equilíbrio e equação, desequilíbrio e inequação, e como é que isso vai ser configurado dentro desse estudo matemático, tá certo? Lembrando que essa aula do formato digital é importante a sua participação, é importante que você entre em contato conosco e a gente tem sempre a parceria aqui com a professora Briane, tá certo? Onde ela vai falar aí com você, já acompanhar a aula pelo chat e é importante que você faça a sua participação conosco, tá certo? Vou passar para ela dar as considerações iniciais e a gente iniciar a aula. Vai lá, Briane. Olá pessoal, tudo bem? Então, já estou aqui logada no chat, já dei bom dia ao pessoal, a Tamara já respondeu por aqui e a gente falando sobre equações hoje, né? Em outro momento a gente já comentou um pouquinho. Hoje a gente vai ver com o professor Tiago uma outra abordagem de trabalhar com essa ideia de equações. E eu quero que vocês prestem bastante atenção com a ideia do material prático que ele trouxe para fazer a experiência aqui, tá certo? Para você participar da nossa aula, caso você ainda não tenha, né, esse acesso, Billy vai colocar aí para vocês o QR Code, tanto do sistema iOS quanto do sistema Android, para você ser direcionado para a lojinha, fazer o download do aplicativo e acessar esse aplicativo, tá certo? Você vai utilizar a sua matrícula e a sua data de aniversário como login e senha para você poder fazer o acesso à plataforma e aí ter toda a informação que está por lá. Inclusive, as aulas também estão no repositório lá que você pode verificar depois, tá bom? Eu vou passar para o professor Tiago. Continuo aqui no chat aguardando a participação de vocês e já eu volto com algum outro comentário. Vai lá, professor. Valeu, Briane. Então, lembrando, né, que todas as animações e imagens utilizadas nessa aula são do Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então, como a professora Briane falou, né, ou seja, nesse formato digital, se você está vendo pela TV ou pelo YouTube, baixa o aplicativo, instala, coloca lá o login e senha, como a professora Briane falou, e a gente vai fazer com que essa aula tenha uma interação cada vez melhor, tá certo? Se você ainda não tem um aplicativo, vai lá no nosso canal no YouTube, escreve pra gente, manda sua opinião, tá bom? E é muito importante que você participe da aula. Então o chat, tanto quem está pelo aplicativo ao vivo, ou se você está vendo pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Dá uma olhada lá na playlist, como a professora Briane falou, esse tema já apareceu em outras situações e a gente vai tentar resgatar alguma dessas lembranças e fazer uma nova abordagem, tá certo? Então lembrando também que o tema trabalhado hoje, ele precisa que a gente compreenda qual é a lógica. Então, como é que eu e a professora Briane montamos as aulas dessa semana? A gente vai trabalhar nessa primeira aula, como vocês estão vendo aqui, com uma balança de 2 pratos, que é um elemento que hoje em dia você já não vê com tanta facilidade, né? Ou seja, numa quitanda mais simples que você possa encontrar aí perto da sua casa, você vai perceber que já existe a balança eletrônica. Só que a balança de 2 pratos, ela ajuda muito a gente compreender um pouco essa questão do equilíbrio e do desequilíbrio, tá certo? Então a gente vai tentar abordar isso daí. Então veja, a imagem que está aparecendo aí, utilizando essa balança, eu simplesmente estou mostrando o seguinte, que essa balança em seu estado inicial, ou seja, ela busca ter o equilíbrio. Então o que eu estou mostrando aí nesse vídeo é simplesmente o equilíbrio da balança. Então perceba que nessa situação que eu vou mostrar aqui ao vivo, é simplesmente o seguinte, a balança ela tem esses 2 pratos aqui e a gente tenta buscar o equilíbrio entre elas, tá certo? Então essa balança ela fica equilibrada e a gente vai tentar utilizar o seguinte, quando uma balança está em equilíbrio, a gente vai tentar associar essa palavra equilíbrio com esse elemento matemático que a gente chama de equação, tá bom? Então a balança de 2 pratos, ela busca esse equilíbrio e a partir daí a gente vai tentar enxergar e tentar ver como é essa questão do equilíbrio que é relacionado com esse tema matemático que são as equações, tá certo? Então a palavra equilíbrio e a palavra equação
são sinônimos e a gente vai tentar observar isso. Toda vez que você tiver que observar uma equação, resolver uma equação, se lembre que você está tentando estabelecer um equilíbrio entre duas coisas. No caso aí, a balança de dois pratos fica mais claro, né? Ou seja, eu tento equilibrar esses dois pratos, o que está de um lado e o que está do outro. Veja esse outro vídeo aí, onde eu estou simplesmente mostrando o seguinte, que esse equilíbrio que eu estou estabelecendo aí é quando eu coloco dois elementos, né? Então vamos ver ao vivo aqui, por exemplo, o que eu estou fazendo é simplesmente observar que o equilíbrio entre essa balança é estabelecido simplesmente porque eu tenho dois objetos do mesmo peso em cada um dos lados da balança, tá certo? Então, o equilíbrio da balança na primeira parte foi mostrado sem nenhum objeto. Nessa segunda parte, quando eu coloco objetos iguais, eles têm o mesmo peso, eu simplesmente digo que o equilíbrio foi estabelecido aí, tá certo? Então, é um princípio bem intuitivo e agora a gente vai tentando fazer a passagem como é que isso aparece na matemática. Então, observe que no centro da balança eu coloquei aquele símbolo de igualdade, simplesmente para dizer que quando está em equilíbrio, o que está de um lado é igual ao outro. Nesse caso da balança, a gente diz que são pesos iguais, tá certo? Ou seja, o que eu coloco de um lado, se for igual ao outro, simplesmente eles têm o mesmo peso. Intuitivamente a gente consegue perceber isso daí. Então, se eu tenho, por exemplo, essa balança, de um lado eu tenho um círculo, do outro lado eu tenho um quadrado, está equilibrado, eu simplesmente estou dizendo o seguinte, que está tendo um equilíbrio entre esses dois objetos aí, e esse equilíbrio, ele pode simplesmente ser dito o seguinte, que o peso de um é igual ao peso de outro. Ou seja, a gente vai usar essa simulação da balança de dois pratos, do peso, simplesmente para compreender a ideia de equação e, consequentemente, a ideia de inequação, tá certo? Então, o equilíbrio da balança é a ideia inicial dessa aula, ou seja, a primeira parte dessa aula é simplesmente a gente instigar esse raciocínio de que uma balança equilibrada, ela permanece em equilíbrio e é isso que a gente tem como elemento matemático chamado de equação, tá certo? Então, a equação nada mais é do que você estabelecer o equilíbrio entre duas partes. No caso da equação, um lado da equação igual ao outro. É esse equilíbrio que a gente vai tentar buscar. Veja essa outra situação aí. Por exemplo, eu estou mostrando a balança em equilíbrio. De um lado eu tenho um círculo, do outro eu tenho o 10. Como a gente está utilizando a balança, seria a ideia do peso, né? Então, simplesmente, se está em equilíbrio um lado da balança e o outro, é porque eu digo que aquele objeto, no caso ali o círculo, ele tem o peso equivalente ao que está do outro lado, que no caso é 10, ou seja, simplesmente eu estou dizendo que aquele círculo pesa 10 quilos. Então perceba que a gente está tentando ilustrar a partir da balança o que a gente enxerga nas equações, tá certo? Você vai perceber, por exemplo, em situações mais complexas. Antes da gente perceber essa daí, eu vou voltar aqui para a balança e tentar mostrar mais ou menos o que é que está acontecendo naquela ilustração e o que é que vai acontecer na balança, tá certo? Então perceba que eu tenho ali do lado da balança, eu tenho três objetos iguais, certo? Eu vou colocar esses três objetos como se fossem esses aqui que eu desconheço o peso deles. Observe que do outro lado eu vou ter um outro objeto igual a esse que está do lado de cá e eu tenho um valor conhecido. Nesse caso aqui coincide com o valor 10, certo? Então, se eu consigo estabelecer o equilíbrio entre esses dois lados, é simplesmente porque eu estou dizendo que o peso desse lado de cá é o mesmo peso desse lado de cá, tá certo? E o que é que a gente pode pensar aí quando a gente vai resolver uma equação? Simplesmente eu tento resolver uma equação com o intuito de descobrir o peso desconhecido, ou seja, o valor desconhecido. Então, essa ideia que a gente vai tentar estabelecer aí é simplesmente o seguinte, quando eu coloco elementos em um lado da balança e comparo com o do outro, o meu intuito é descobrir a informação desconhecida, tá certo? Então, quando essa balança era muito popularmente utilizada nas feiras, era simplesmente o seguinte, colocava-se uma certa quantidade de tomates, por exemplo, e do outro lado você colocava pesos conhecidos. Quando equilibrava, você sabia qual era o peso no caso do tomate, tá certo? Então, essa situação que eu ilustrei na balança, ela aparece ali na animação, que é simplesmente o seguinte, eu quero descobrir qual é o valor da informação desconhecida. Então, perceba que nessa balança, eu desconheço o peso dos círculos.
Então, se está em equilíbrio, aí a gente vai começar a trabalhar com alguns princípios que vão virar técnicas em resoluções de equações. Por exemplo, se está em equilíbrio, significa que aqueles 3 círculos, eles têm o mesmo peso do que aquele círculo mais aqueles 10. Vamos supor sendo 10 quilos, tá certo? Então, perceba que o que eu vou fazer aí na animação é simplesmente o que eu estou mostrando aí nesse vídeo. Então, percebe, eu tenho de um lado da balança aqueles 3 valores desconhecidos, eu não sei qual é o peso daquele que eu coloquei um X na frente. Do outro lado, eu coloquei um que pesa 10 e coloquei outro desconhecido. A balança equilibrou. Então, a balança ao estar equilibrada, eu simplesmente, vamos ver aqui ao vivo na balança, simplesmente o seguinte, eu quero descobrir qual é o peso desse objeto aqui. Então, observe que ela estando equilibrada, eu simplesmente vou tentar analisar esse equilíbrio e tentar utilizar essa informação conhecida para descobrir a informação desconhecida. Qual é a técnica na balança e como é que essa técnica vai virar no caso da técnica de resolver uma equação? Observe, a balança em equilíbrio, se eu retirar ao mesmo tempo 2 pesos iguais, ela continua em equilíbrio, tá certo? Então, o equilíbrio dessa balança, ele continuou o mesmo, ou seja, ela não desequilibrou quando eu tirei pesos iguais dos dois lados. Então, quando eu tiro pesos iguais dos dois lados, eu simplesmente tenho que um lado pesa 10 e o outro tem 2 coisas que eu desconheço. Então, usando um princípio lógico, a gente vai simplesmente observar o seguinte, que se de um lado eu tenho 10 e do outro eu tenho 2 coisas desconhecidas iguais, eu simplesmente consigo deduzir. Então, veja, o que aparece aí na ilustração, eu tirando o círculo de um lado e do outro, foi aquela coisa de eu tirar pesos iguais de cada um dos lados da balança. Feito isso, olha o que é que eu fiquei com essa imagem, ou seja, 2 círculos igual a 10. Simplesmente, se 2 círculos é igual a 10, você consegue, por uma associação lógica, simplesmente 2 círculos iguais a 10, no caso aí, um círculo é igual a 5. Então, eu posso simplesmente estabelecer o valor desconhecido a partir desse princípio. Então, tudo que a gente faz na equação pode ser caracterizado com o que a gente acabou de fazer. Seja a equação mais simples ou a mais complexa, o princípio é sempre esse, de manter o equilíbrio, tá certo? Então, essa é a noção que a gente estabeleceu até então, tá certo? Então, o que está aparecendo aí é simplesmente o que a gente fez até esse momento, de observar uma balança em equilíbrio. A partir desse equilíbrio, a gente manipulou os pesos de um lado e do outro e a gente conseguiu descobrir o valor desconhecido, no caso, fazendo a associação com a ideia de você ter o equilíbrio, tá certo? Eu vou ver com a professora Briane como é que está o chat aí, se você tem alguma dúvida, se ficou claro essa primeira parte da noção do equilíbrio, como é que esse equilíbrio é possível descobrir os valores desconhecidos, e essa parte final da aula agora a gente vai começar a escrever numa linguagem matemática. Vai lá, Briane, me diz aí. Tiago, esse 7º ano está dando um show de participação, viu? É uma das turmas que a gente gosta bastante da aula, né? 6º e 7º tem participação lá em cima e a gente fica super empolgado com isso, tá? Aqui a gente tem o Tiago, também o seu xará, já participando da aula, Lauriane, temos Ana, temos Evelyn, acho que não esqueci de ninguém, pelo menos que se pronunciou até agora. Eu perguntei às escolas, Luiz Vaz Camões participando aqui, Gilberto Freire, Antônio Farias Filho, então o pessoal está super interagindo, né? As duas que comentaram aqui embaixo foram a Lauriane e a Evelyn falando sobre o nome da equação, a Lauriane falando por que tem esse nome, né? E aí a gente em outro momento já havia comentado sobre esse comecinho, mas eu vou passar para o professor Tiago já para ele dar uma ênfase maior, por que se chama a equação. E depois a Evelyn falando inicialmente que não havia entendido, mas ao passo que você foi explicando como é que se dava essa ideia do equilíbrio e esse processo lógico da gente fazer a divisão, aí ela disse, eu já entendi como é que faz. Olha, a Lauriane me lembrando aqui, faltou a Tamara. A Tamara também está participando da aula junto com a gente.
Isso aí, pessoal. Então, eu estou gostando bastante dessa interação. O pessoal não está participando só dando bom dia, né? Está colocando aqui suas dúvidas e é desse tipo de interação que a gente comenta toda vez que a gente fala desse momento do aplicativo, né? A interatividade funcionando nesse formato. Bom saber que vocês estão bem acompanhando a aula, mas também de tirar as dúvidas. Essa é o principal objetivo aqui do projeto, que a gente consiga dar uma aula e ao mesmo tempo acompanhar aqui junto o chat, tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Vou passar aqui para o professor Tiago, para ele dar ênfase nesse pedacinho, por que o nome é equação, e dar continuidade aí ao próximo problema que a gente vai resolver. Vai lá, professor. Valeu, Briane. Obrigado aí pela participação, tá certo? E quem fez a pergunta foi a Lauriane? Quem fez a pergunta sobre equação foi a... Deixa eu ver, Lauriane, foi isso, não foi? Pronto. Pronto. O nome que não era muito familiar, mas depois ela entendeu. Pronto. Então, Lauriane, veja, excelente pergunta. Eu acredito assim que muitas vezes a gente consegue compreender mais os elementos da matemática quando a gente tenta compreender o nome daquele assunto. Então, o nome equação, ele está associado com o nome equilíbrio. Então, você pega lá, que é muito estudado em português, né, na língua portuguesa, o comecinho das palavras são iguais. Então, se você observar, equação e equilíbrio começam sendo escritos da mesma forma, tá certo? Ou seja, são palavras que na língua portuguesa nós diríamos que são sinônimos, ou seja, são palavras diferentes que trazem o mesmo sentido. No caso de equilíbrio e equação, a gente pode tentar usar essa relação, Lauriane. Simplesmente o seguinte, quando a gente precisar resolver uma equação, entender uma equação, a gente para e pensa, eita, o que é uma equação? É um equilíbrio. Veja que os nomes são parecidos. Vão aparecer outros nomes na matemática, como equidistante, significa mesma distância, né? Equivalente. Então, são palavras que dão esse sentido, ou seja, estão na igualdade, são iguais, né? Dá o sentido de igual, equivalente. No caso da equação, a gente está trazendo a ideia de balança, simplesmente, Lauriane, porque quando a gente fala de equação, a gente está associando a um equilíbrio. Então, todas as equações, ao serem resolvidas, você consegue enxergar esse equilíbrio. Então, eu te digo o seguinte, toda vez, a partir de agora, que você se deparar com uma equação, mesmo você já sabendo todas as técnicas, tenta observar se o equilíbrio está sendo estabelecido. Seja a equação simples, como a gente vai ver, sejam as equações mais complexas, como, por exemplo, a equação do segundo grau, que é estudada no 9º ano, tá bom? Então, tenta buscar esse equilíbrio associando a equação, tenta buscar a ideia de equação associando a esse equilíbrio, tá certo? Espero que tenha ficado claro, qualquer coisa diz lá para a Briane que ela passa para a gente aqui novamente, tá certo? Então, você vai perceber que a partir de agora, como eu tinha dito anteriormente, a gente está usando a balança, está trazendo o princípio do equilíbrio e como é que isso vira aquelas continhas. Como é que a gente faz conta com letra, né? Ou seja, será que a gente faz conta com letra? Eu diria o seguinte, letra na matemática, elas só aparecem em duas situações dentro desse campo que a gente está estudando. Uma letra, ela vai ser ou uma incógnita ou uma variável, tá certo? No caso da incógnita, significa uma informação desconhecida, aquilo que é desconhecido. Já a letra como variável está mais associado com outros temas vistos principalmente a partir do 9º ano, tá certo? Então, nesse momento, aluno de 7º ano, de 8º ano, de 6º ano, quando você vê uma letra numa equação, numa estrutura parecida com uma equação, simplesmente aquela letra é uma informação desconhecida. Se desconhece uma informação e para isso a gente utiliza uma letra. E que letra a gente vai utilizar? A que você achar mais adequada, tá certo? É muito comum, não é, Briana, a gente vê letra X, Y, mas por uma outra situação. No nosso caso aqui, no caso das equações, utilize a letra que você achar mais adequada, tá certo? Então, lembrando que letras na matemática, nesse momento, representam incógnitas, que são informações desconhecidas, tá certo? Sempre a letra desconhecidas. Naquele exemplo que a gente estava fazendo aqui, então, por a situação que eu coloquei aqui, eu desconhecia o peso desse objeto, eu utilizei a letra X, mas eu poderia ter utilizado a letra T de Tiago, B de Briane, utilizado qualquer letra para representar essa informação desconhecida. Então, preste atenção. Observa que agora a gente vai refazer aquilo que foi feito anteriormente, só que agora tentando escrever numa linguagem matemática.
essa linguagem matemática, ou seja, como se fosse um idioma matemático, que em outras situações eu e a professora Briane chamamos de matematiquês, como se fosse um idioma exclusivo da matemática. Então observa aí na tela que você tem o seguinte, a balança em equilíbrio, que a gente já viu em outras situações, porque essa balança está em equilíbrio, e observe que embaixo de cada um dos pratos da balança eu escrevi outras coisas. Por exemplo, daquele lado ali tem B mais B mais B, ou seja, esse B mais B mais B está indicando o peso, a soma do peso daquelas 3 bolas. Então eu coloquei letra B por conta de bola. Poderia colocar letra C por conta de círculo, O de objeto, qualquer letra que fosse. Do outro lado, você observa que está igual, ou seja, o equilíbrio que está sendo estabelecido é igual a B mais 10. Então, sempre que você tiver letras, números e operações formando uma equação, lembre-se de que aquelas letras representam informações desconhecidas. E como é que a gente manipula essas letras? Tenta associar a ideia da balança. A manipulação dessas letras na equação simplesmente é o seguinte. Olha que nessa imagem eu coloquei ali em destaque, ali que tem um quadrado, aquilo que a gente fez tirando as bolinhas, ou seja, tirando pesos iguais, eu fiz ali na balança, na ilustração, e eu fiz ao vivo aqui na balança. Ou seja, se eu tiro coisas iguais numa balança em equilíbrio, ela permanece em equilíbrio. Como é que isso fica na equação, com letras, números e operações? Então, observe que aquele círculo, aquela bolinha tirada de um lado, ela representa na equação a retirada de uma daquelas letras. No outro lado da balança, a retirada de uma daquelas bolinhas representa a retirada de uma daquelas outras letras. Simplesmente ficando o seguinte, eu tenho ali, ó, B mais B igual a 10. Então, percebe, existem técnicas, né, Briane? Briane vai daqui a pouco comentar, que é muito comum você, já no começo do estudo das equações e das inequações, se deparar com um monte de técnicas, né? A gente aconselha, né, a gente planejou essa aula, você não tendo contato com essas técnicas no primeiro momento, ou seja, a gente quer instigar a questão do equilíbrio de uma balança para uma equação. Então, não precisa de uma técnica para você ver que B mais B igual a 10, qual seria o valor daquela letra, ou seja, qual seria o valor daquela informação desconhecida. Eu simplesmente tenho que aquela letra, ela vale 5. Então, perceba que todas as equações que nós fizemos na aula de hoje, ela simplesmente tem uma relação com o equilíbrio de uma balança, ela tem uma relação com a ideia de equação e equilíbrio, tá certo? Então perceba que a ideia de você trabalhar com as equações é simplesmente estabelecer um equilíbrio de uma balança. Então a balança utilizada na aula de hoje, que vai voltar na próxima aula, ela simplesmente serve para a gente entender que uma equação nada mais é do que um equilíbrio, tá bom? E todas as técnicas que nós utilizamos para resolver a equação nada mais é do que a ideia intuitiva de permanecer com o equilíbrio de uma balança, tá certo? Então lembra que durante essa semana a gente está estudando a equação, o equilíbrio, e a gente vai começar a estudar a situação em que uma balança está em desequilíbrio. Então observe essa imagem aí, onde tem essa animação em que eu tenho uma balança de 2 pratos e eu simplesmente coloco um objeto de um lado e esse objeto ele desequilibra a balança, tá certo? Então esse desequilíbrio aí, ele simplesmente vai trazer para você a ideia de inequação, tá bom? Eu acredito que uma aula de português ajuda bastante essa questão dos temas, né? Ou seja, equação, equilíbrio, inequação, desequilíbrio, tá certo? Então percebe que a partir da próxima aula a gente vai estudar ainda com a ideia da balança, mas o nosso objetivo não é olhar mais o equilíbrio, e sim um desequilíbrio, ou seja, quando a balança está desequilibrada, o que é que eu posso trazer dessa questão, dessa análise do desequilíbrio. Então perceba que a balança em equilíbrio, eu estou resolvendo uma equação, eu estou descobrindo o valor, aquela quantidade desconhecida que se transformou numa letra. Na questão do desequilíbrio, já muda a minha percepção. A gente não vai se preocupar mais em saber quanto vale, mas a gente vai tentar se preocupar se é mais pesado ou menos pesado. Essa é a ideia que está por trás de uma balança em desequilíbrio, tá certo? Ou seja, a gente tem aquele centro ali da balança em equilíbrio, sinal de igualdade. Quando a gente for utilizar a balança em desequilíbrio, a gente vai precisar de outros símbolos, certo? Esses outros símbolos, ao invés de a gente se preocupar em qual é o valor exato, a gente simplesmente vai fazer a percepção
do que é maior, do que é menor, ou seja, do que é mais pesado, do que é menos pesado, tá certo? Vou passar para a professora Briane para dizer aí como é que está o chat e das considerações finais. Vai lá, Briane. Então, o pessoal está interagindo bastante aqui, né? As meninas aqui já no finalzinho, colocando aqui suas percepções. A Lauriane falou, Tiago, naquela hora que você estava explicando sobre a relação do nome, que ela pensou em equivalente, que também é uma associação desse EQ, né? Desse comecinho. Tiago falou aí, interessante, porque é uma aula de português. Não deixa de ser, né, gente? A gente não desassocia as coisas. Então, a ideia da informação inicial para dizer o contrário, se é equilíbrio é igual, desequilíbrio é diferente, não é o contrário de equilibrado. Então, a gente começa a perceber que esses conhecimentos são todos integrados aí, tá certo? A Tamara também estava interagindo aqui no final, dizendo que bom, que a Lauriane já tinha visto esse conteúdo também. A ideia da gente é fazer a revisão e tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? Então, a interação no chat, ela é importante justamente por causa disso, né? Para a gente saber em que momento a gente vai interagir aí nessa possível dúvida e tirar essa situação de vocês, essa dúvida de vocês, tá certo? A Ana colocou aqui uma carinha de coração, uma carinha feliz, assim, porque eu havia dito lá no comecinho que a interação torna a aula da gente melhor, e é verdade. É para isso que a gente pensou no projeto, é para isso que a gente está trabalhando, para que essa interação seja muito legal e que a gente consiga tirar a dúvida de você que está aí em casa, né? Afinal de contas, um professor sem um aluno fica triste, porque a gente quer essa interação, a gente quer saber que tem gente aí do outro lado assistindo a aula, tá bom, gente? Como o Tiago falou, o nosso próximo desafio agora é verificar o contrário da situação de hoje. A gente viu o equilíbrio e na próxima aula a gente vai tratar desse desequilíbrio, né? E quando fala de desequilíbrio, não pode estar igual. Então, em algum momento eu vou ter um valor maior ou menor que o outro. Isso faz a gente lembrar de alguns sinais, que a gente vai ver logo mais, tá bom? Eu vou passar para o professor Tiago e a gente se vê na próxima aula, viu? Até a próxima. Valeu, Briane. Então, como a professora Briane finalizou aí, né, dizendo que a gente começou essa aula relembrando temas já vistos anteriormente, deu para perceber aí na interação do chat, e a gente percebeu que durante a aula a preocupação era, mantido esse equilíbrio, como é que eu consigo descobrir a informação desconhecida, a incógnita? Veja essa imagem na tela aí e é o desafio para vocês, para a gente trazer na próxima aula. Como é que você interpretaria essa situação? Ou seja, aquela informação desconhecida ali, eu não vou poder mais dizer que aquela bola, aquele círculo, ele é igual a alguma coisa, porque está em desequilíbrio. Como é que você responderia isso daí? Tá certo? A gente vai ficar aguardando sua resposta. Muitíssimo obrigado pela participação. Tchau, tchau e até a próxima.